Se você ouvir essa história, você deve passar ela para alguém que não a ouviu ainda, ou ele pode vir até você. Então, Physical Exorcism é uma coleção de jogos de terror, sendo um visual novel que foi desenvolvido pela Soundstone. Ela é uma série muito boa, porém eu percebi que ninguém no YouTube BR falou sobre ela. Pelo menos eu não encontrei ninguém falando sobre. E por isso eu quis trazer um pequeno pedaço para cá, para talvez ajudar a ter mais pessoas abraçando essa narrativa completamente insana. E para ter mais gente para conversar sobre comigo. O primeiro jogo foi lançado em 2018, sendo intitulado como Caso 1 Physical Exorcism, e conta a história de Bruce e Jaden, que usam suas habilidades paranormais para caçar lendas urbanas e acabam se tornando os Ghost Eaters. Mas, ao decorrer do jogo, fica claro que eles não estão apenas lidando com espíritos malignos. As narrativas vão mudando para cultos, criaturas cósmicas, toda a história é muito envolvente e os personagens são muito bons. Então eu fiquei um pouco na dúvida de qual caso falar sobre. Então eu achei que seria justo falar do meu favorito, que é o Caso Zero, que é o The Cannibal Boy. Essa é uma prequel do jogo. Sendo assim, os nossos heróis não se conhecem ainda e se passa quando eles estavam no ensino médio. Geralmente, os criadores tentam usar casos reais em seus roteiros, ou eles se apoiam, a maior parte das vezes, em algumas lendas que circulam pela internet. E enquanto eu estava pesquisando algumas informações para fazer esse vídeo, eu descobri algumas coisas bem interessantes que pode ter ajudado bastante na criação desse capítulo do jogo. Já tem um tempo que o canibalismo tem passado por uma ascensão nas lendas urbanas japonesas modernas. Claro, isso sempre existiu, já que diversas pessoas que nasceram nos anos 90 tiveram contato com a lenda de que o McDonald's usa carne humana na composição dos seus produtos. Porém, as lendas mais viscerais se tornaram mais populares mesmo por causa do chuchan. Comida sendo feita com carne humana era apenas um boato que passava de uma forma meio que boba, como uma brincadeira. Mas no chuchan, a coisa era bem diferente. Um bom exemplo é a história da Estação Kisaragi ou a história da Vila, que essa envolve realmente canibalismo. Em ambos os casos, o autor estava online e respondia às pessoas do fórum em tempo real, descrevendo o seu desespero e tudo que ela estava vendo. Só que daí do nada, simplesmente, esse autor desaparecia. Essas histórias ganharam muita força e, claro, surgiram cada vez mais dúvidas sobre se era realmente real ou uma pessoa que planejou tudo muito bem. O canibalismo se tornou um elemento recorrente nas lendas mais modernas e a história que baseou o roteiro desse jogo, na verdade, pode ser uma grande mistura de diversos relatos que surgiram ao decorrer dos anos no chuchan. Mas, sabendo dessa informação, vamos para o jogo. Assim como o Higurashi ou Yumineko, esse jogo é um visual novel. E o que isso significa? A jogabilidade é mínima. A maior parte do jogo você vai passar lendo. E se você quiser jogar antes de ver esse vídeo, essa parte ela é bem curta, tendo em volta de 40 minutos. E tá disponível na Steam por R$10. Só que, infelizmente, ele não tá traduzido, então só tem em inglês. O jogo começa quando uma personagem desconhecida chega em casa. Ela sente que tem alguém a perseguindo, e por isso corre para dentro e fecha a porta. Essa pessoa anda pelo seu apartamento, achando que tá segura, só que ela escuta um som vindo de um quarto. Ela abre a porta e percebe que o som estava vindo da janela. Ela abre um pouco a janela para verificar o que tinha lá fora, só que quando ela se vira, ela dá de cara com seu perseguidor. Ok, depois dessa pequena perseguição, temos um corte e finalmente conhecemos o nosso personagem, que eu chamei de Juantíssimo. Ele tá no quarto tentando se focar nos estudos com seus dois amigos. A primeira, e a mais importante dessa história, a Jaden. E o segundo é James, um garoto nerd do colégio que adora ler sobre lendas urbanas, assim como Jaden. Juantíssimo está tentando manter o foco para ir bem no exame final. Mas Jaden e James simplesmente não calam a boca. Os dois estão discutindo um caso bizarro de assassinato que ocorreu nas proximidades. O que mais chama atenção sobre esse caso é a brutalidade. Todos os corpos estavam sem cabeça, mas elas não foram arrancadas por uma faca ou por qualquer coisa do tipo. O culpado fez isso com os próprios dentes. E além disso, todo o corpo da vítima está repleto de marcas de mordidas humanas. O meu pobre Juantíssimo revira os olhos e tenta lembrar os seus amigos que eles estão ali porque estão quase reprovando, mas todo mundo continua ignorando
E James afirma que sabe a história do culpado. Ele conhece muito bem o que fez esse ser se tornar um canibal. E, bem, vamos para a lenda. Há muito tempo, em uma família simples, mas que parecia perfeita, um terrível incidente mudou para sempre a vida do filho mais novo. Tudo começou quando a mãe foi embora com seu amante, deixando seu marido e os 2 filhos para trás. Nesse momento, a vida do menino se tornou um verdadeiro inferno. O pai acabou se afundando no vício da bebida e a irmã mais velha teve que assumir toda a responsabilidade da casa, tendo que cuidar do seu irmão e do seu pai. As coisas foram escalando até o momento que o homem começou a tentar abusar fisicamente da filha. Ela tentou lutar no começo, porém, ele deixou bem claro que se não fosse ela, seria o seu irmão mais novo. A menina então aceita isso porque ela quer proteger o irmão mais novo de qualquer forma possível. O pai estava sempre agredindo o filho mais novo verbalmente, o que sempre o deixava meio que no seu limite. Mas, além disso, teve um dia que o menino se recusou a comer, o que para o pai foi uma forma de desafio. E a partir desse momento, ele começou a obrigar o caçula a ingerir sempre quantidades absurdas de carne crua. Ninguém sabe quanto tempo demorou até o menino quebrar de vez, mas em algum momento ele começou a escutar vozes e a criar delírios na sua cabeça. Ele pensava em como a sua família era feliz antes, mas do nada sua mãe foi embora e todo mundo ficou malvado. Ele começou a acreditar em espíritos malignos. Ele tinha certeza que espíritos tinham dominado sua mãe e a feito fugir, e agora esses espíritos estavam tentando pegar o seu pai. Sua irmã chegou até a tentar pedir ajuda, mas ela foi completamente ignorada por professores e demais adultos. E tudo isso só foi aumentando até que um dia o caçula chegou em casa e ele se deparou com a cena do corpo da sua irmã no chão e o seu pai também estava no chão coberto de sangue. Havia uma faca, o que deixa implícito que os dois entraram em conflito e talvez ela tenha conseguido o acertar e depois tirou a própria vida. Mas, além disso, tinha uma carta em cima da mesa. O caçula a encontrou e viu que eram várias e várias linhas de "tudo isso é culpa sua". Ela podia estar se referindo à mãe, ou ao pai, ou aos professores, ou à polícia, mas é claro, o caçula teve certeza que tudo aquilo era culpa dele. E esse foi o gatilho que fez ele quebrar de vez. Ele deu ouvido apenas às vozes na sua cabeça que afirmavam que eles estavam possuídos por espíritos malignos e que ele precisava fazer alguma coisa para protegê-los. Então, ele teve uma ideia brilhante de colocá-los dentro do seu próprio corpo, pois estariam seguros. Ele comia todos os dias quantidades absurdas de carne. Devorar aqueles dois não foi nada para ele, mas ele tirou as cabeças para que fossem reconhecidos. Jaden escuta toda essa história de James com uma expressão de tédio e a todo momento questionando ele porque várias partes não fazem sentido. Enquanto isso, o pobre do Ruantíssimo parece um pouco assustado, mas ele insiste de novo que, gente, vamos estudar, vamos tentar ter um futuro. Mas, obviamente, Jaden ignora ele por completo e puxa o assunto de que "vocês repararam que os gêmeos da nossa sala sumiram?" James fica completamente assustado porque ele não tinha reparado nisso. Na verdade, ele achava que os gêmeos tinham sido transferidos. Ruantíssimo, completamente derrotado, ele apenas aceita que vai reprovar de ano porque ninguém cala a boca naquela sala, então deixa a Jaden contar a história dela. A menina comenta que uma coisa estranha aconteceu algumas semanas antes dos gêmeos Greta e Hans sumirem. Greta era a irmã mais velha e sempre foi muito protetora com seu irmão mais novo. Hans em algum momento entrou em uma discussão, que era o propósito da aula, com um rapaz. Os dois estavam discutindo se comer carne animal era certo ou errado. O menino acabou virando o melhor amigo desse rapaz bonito que ele estava discutindo no colégio. Enquanto isso, Greta ficou completamente apaixonada por ele, porque, como eu disse, ele era muito bonito. Ela chega a convidar ele para ir no parque, eles têm um encontro, só que quando ela vai beijá-lo, ele comenta que não pode fazer isso ainda, porque ele está dividido entre 2 pessoas. Ela aceita essa informação, então ela chega na sala e ela vê esse garoto comentando sobre um filme que ele não tinha visto ainda, mas ela sabe que quem já viu esse filme foi a Jaden, e ela foi no cinema com alguém que ela não comentou quem. Pronto, Greta tem certeza que Jaden é a outra pessoa que o cara tá apaixonado.
E quando ela se confessa para ele, e ele afirma que ele infelizmente se apaixonou por alguém que é muito próximo da Greta. E ele não quer comentar sobre isso para não magoá-la. Então pronto, a Greta liga 1+1 e percebe que a Jaden, que é sua melhor amiga, tá namorando o cara que ela estava apaixonada. Então ela faz a única coisa que ela pode fazer nesse momento, que é o quê? Convidar a amiga para ir na sua casa e comer bifes deliciosos. Quando a Jaden chega no apartamento, Greta levanta a faca e crava com toda a sua força na carne, que acaba espirrando um pouco de sangue no rosto da Jaden. Mas depois disso, a menina começa a chorar, falando que não consegue ficar brava com a sua melhor amiga, mas mesmo assim ela pede um tempo porque ela não consegue encarar a Jaden ainda. A Jaden só aceita. Os dias se passam e finalmente as duas voltam a se falar. E no caminho de volta para casa, a Greta chega a pedir desculpa por tudo e diz que entende que não é culpa da amiga, que sim o garoto que escolheu ela, porque deve ter um motivo, porque ela deve ser muito especial, não sei o quê. E tudo isso a Jaden apenas olha para ela e fala: "Você tá maluca? Ele não me escolheu, eu nem gosto dele." Então, a Jaden, como uma péssima amiga, agarra a mão da Greta e a leva até o parque, onde a Greta vê o seu irmão, Hans, se beijando com um cara que ela ama. Os dois parecem felizes juntos e conversam sobre esse cara aí na casa do Hans para almoçar. Só que ele nega, pois ele tem certeza que o Hans e toda a sua família são veganos. Isso porque o ponto que o Hans defendia naquela discussão do começo era de que se você come uma vaca, o que te impede de comer o seu cachorro? Só que com isso o Hans começa a rir e afirma que ele não é vegano, ele apenas come um tipo de carne diferente. Os dois ali fazem então uma piadinha sobre canibalismo. No dia seguinte, quando o menino chega na casa de Hans, ele recebe um prato com uma carne suculenta. Ele questiona Hans o que é aquilo. Tem a textura de carne bovina, mas o sabor é diferente de tudo que ele já provou. Tem sabor semelhante à suína, mas com alguns toques de cordeiro. Ele realmente não consegue decifrar o que ele está comendo. Hans afirma que é apenas algo diferente. E é nesse momento que o rapaz percebe que tem alguma coisa errada, pois ele solta o garfo e afirma que quem está na sua frente é a irmã gêmea de Hans, a Greta. A garota então começa a chorar, afirmando que ela é exatamente igual ao irmão, tanto que ele nem percebeu no primeiro momento. Então por que ele havia escolhido Hans ao invés dela? E claro, ficou afirmando que os dois estavam ganhando o que eles mereciam. Então esse cara fica olhando para a carne no seu prato, parecendo em choque, enquanto a Greta ri de uma forma insana. O único ruim é que esse cara também começa a rir de uma forma insana. A Greta não entende nada do que está acontecendo ali, e nesse momento é revelado que o cara bonito, que a Greta e o Hans estavam loucamente apaixonados, é o verdadeiro assassino que tem cometido diversos massacres pela cidade. James está em choque enquanto a Jaden termina sua história. Ele questiona como a Jaden pode saber tantos detalhes e como ela sabe que esse rapaz é o verdadeiro canibal. A Jaden apenas começa a rir e ela então aponta para o meu Juantíssimo, revelando que o meu pobre anjinho, que só queria estudar, é na verdade o canibal da história. Ele foi a criança agredida pelo pai na história de James, e depois ele acabou se aproximando de Greta e Hans para poder atacá-los e tentar descobrir se o sabor de gêmeos era semelhante ou diferente. A história explora muitas coisas. O primeiro ponto é essa questão moral, de se você come carne, o que te impede de comer a carne do seu gato ou do seu cachorro? Ou claro, de outro humano. Hans e Juantíssimo se conhecem nessa discussão, com Hans defendendo que não existe nenhuma diferença. Se você aceita comer carne de um ser, você vai aceitar fazer isso com todos. Porém, a sociedade é confortável demais e não é necessário, mas basta um pequeno desconforto para essa marra ser esquecida. Um bom exemplo do que o Hans está falando é O Senhor das Moscas, e claro, o meu queridinho Yellow Jackets. Mas o tema que mais me conquista nesse jogo é o canibalismo ser usado como uma metáfora para o sexo e paixão. Em muitas obras, principalmente francesas, o canibalismo pode ser visto como uma forma de paixão. Ele é o limite perfeito do amor e a violência. Mas, nesse caso, entra algo mais na dominação. O meu Juantíssimo sente tanto desejo por suas vítimas que precisa controlar elas por completo. Precisa ter certeza que elas vão pertencer apenas a ele. Além disso,
ele tem certeza de que esse é um ato muito apaixonado, mas também muito depravado, porque ele tá sentindo o gosto das pessoas de uma forma que ninguém nunca vai sentir, além de que ele tá vendo partes dessas pessoas que ninguém nunca vai ver. Mas, tirando esses dois pontos que eu amo muito, a gente volta para um pequeno ponto que eu comentei antes. Jaden e Bruce não são narradores confiáveis. E por quê? Durante toda a história, Jaden age como a melhor amiga da Greta. Porém, ela sutilmente está sempre provocando a sua melhor amiga, tudo isso fazendo ela ficar mais próxima de surtar. E tudo foi se acumulando até o momento que Jaden a levou até o parque, onde ela teve certeza de que Greta encontraria o seu irmão com o cara que ela tanto amava. É certo afirmar que o final da história dos gêmeos foi completamente planejado pela Jaden. Foi ela quem fez Greta enlouquecer e ela foi a culpada por Greta matar o seu irmão mais novo e literalmente entregar de bandeja para um canibal. Mas ainda tem mais um pequeno detalhe que mostra como eles não são confiáveis. O jogo termina com Juantíssimo deixando claro que tá na hora de começar um verdadeiro conto de terror. E Jaden revela que Juantíssimo é na verdade o seu parceiro de investigação, Bruce. Bruce dá uma risada e a história acaba, deixando claro que James foi a nova vítima do canibal. Tudo isso enquanto Jaden apenas observava, completamente satisfeita com o que tinha acontecido ali. Bruce é o canibal. Jaden usou seus poderes e a confiança de Greta contra ela. Em jogos mais para frente, é visto como a Jaden pode ser completamente cruel. O Bruce também, só que ela tem um nível um pouco acima de psicopatia. Só que isso é um assunto para outro vídeo sobre outro caso desses dois perturbados que tentam ajudar pessoas. Então, é isso. Até!